Portanto, vamos agora então ver as questões relativas a lajes fungiformes e ao punçoamento. Pelo menos começar a questão do punçoamento, não sei se conseguiremos terminar hoje, já vemos. Portanto, vamos ver o cálculo de esforços em lajes fungiformes, questões de dimensionamento e disposições construtivas, e em relação ao funcionamento vamos ver questões de verificação da segurança e também as disposições construtivas. Começando então pelas lajes fungiformes. Tem a vantagem de permitem uma grande liberdade de utilização do espaço interior dos edifícios, uma vez que não há vigas, apenas os pilares e a laje. Têm um grande inconveniente, que é a fraca transmissão de forças horizontais. Como a transmissão se faz apenas entre o pilar e a laje, temos ali um elemento muito grande horizontal e um elemento muito pequeno vertical. Daí que não é aconselhável dimensionar ou utilizar lajes fungiformes sem paredes resistentes para as ações horizontais nos edifícios. E, portanto, o modelo de funcionamento das lajes fungiformes, em geral, é as lajes fungiformes resistem às ações verticais, as paredes resistem às ações horizontais. A transmissão de momentos devido às ações horizontais entre a laje e o pilar, no caso das lajes fungiformes, é muito fraca e, portanto, deve ser evitada a todo custo. Portanto, pensem sempre como modelo estrutural para lajes fungiformes a necessidade de colocar paredes no edifício. Tipicamente nas caixas de escadas, caixas de elevador, eventualmente em algumas fachadas do edifício. Porque só o modelo de laje fungiforme funciona mal para ações horizontais. E em Portugal nós temos sempre o problema da ação sísmica, que em algumas regiões do país é bastante significativo e, portanto, praticamente inviabiliza a utilização das lajes fungiformes sem estes mecanismos. Tipicamente, as lajes fungiformes utilizam-se com vãos da ordem de 7, 9, 10 metros, à volta disso. É a gama de vãos em que elas são mais interessantes, embora isto, como em tudo, estes valores são apenas indicativos. Ao contrário das lajes que se apoiam em vigas, o vão de cálculo é o maior vão e não o menor vão. Elas podem ser de vários tipos, podem ter capitéis ou não ter capitéis. Aqui temos uma laje sem capitel, aqui temos uma laje com um capitel tipo cônico, aqui uma laje com um capitel retangular. Estes capitéis permitem precisamente resolver o problema do punçoamento, que é crítico nas lajes fungiformes. E depois as lajes podem ser maciças, como estas três que estão aqui, ou ser alageiradas conforme este elemento aqui do lado em baixo, do lado direito. Mesmo no caso das lajes alageiradas, a zona à volta dos pilares é sempre uma zona maciça por questões quer de punçoamento, quer de armadura de momentos negativos. Reparem que estas lajes alageiradas funcionam muito bem para os momentos positivos, uma vez que tem aqui a lâmina de compressão em baixo e a armadura é colocada aqui nas nervuras, mas quando colocamos a laje sujeita a momentos negativos, a zona de compressão ficava aqui apenas a zona inferior das nervuras e, portanto, funcionam mal este tipo de lajes para os momentos negativos, conforme vocês sabem. Em relação ao cálculo dos esforços, existem basicamente dois modelos mais utilizados. Um é o modelo dos pórticos equivalentes e outro é o modelo dos elementos finitos. Eu vou falar aqui do método dos pórticos equivalentes, mas só por uma questão de vocês saberem o que é e se virem, terem essa ideia, mas nós, e atualmente na prática o que se utiliza mais são métodos de elementos finitos, que é aliás o que vocês vão utilizar também no edifício que vão utilizar. Em que é que consiste então o método dos pórticos equivalentes? É um método que consiste, isto funciona obviamente para estruturas que são relativamente ortogonais, em dividir a estrutura em
conjuntos de pórticos que são perpendiculares entre si. E considera-se que cada pórtico vai de um pilar mais ou menos até metade da distância ao pilar adjacente para a direita e o mesmo acontece para o lado esquerdo. E cada um dos pórticos, em cada uma das direções, tem toda a carga correspondente a esta área de influência. Para as cargas verticais, o método depois tem umas nuances, que é para as cargas verticais podemos usar a rigidez total do pórtico, para as cargas horizontais devemos reduzir a rigidez das lajes. Portanto, o que nós fazemos é algo conforme está aqui representado no Eurocódigo. Este método está num anexo do Eurocódigo. Portanto, temos aqui os pilares. Vamos considerar em cada uma das direções, neste caso seria um pórtico que vai daqui para cima na direção X, outro pórtico daqui para baixo na direção X também. Na direção Y, um pórtico vai daqui até metade do elemento do pilar seguinte e deste ponto para a direita, no caso do pilar da esquerda. E depois, cada um destes pórticos é dividido em duas faixas. Uma faixa sobre os pilares e uma faixa lateral. Portanto, o pórtico iria daqui até lá acima e consideraríamos que atuar no pórtico estaria a carga que vai daqui até aqui, nesta zona toda, e depois para a distribuição dos esforços, portanto, os esforços, o pórtico é calculado como um todo e depois os esforços vão ter que ser distribuídos em duas zonas. Esta zona central e a zona lateral. Como vocês acho que facilmente imaginam, esta zona central, diretamente entre os pórticos, está mais carregada do que estas zonas que estão fora destas bandas. Portanto, isto é um método que é bastante simples de utilizar. No entanto, hoje em dia, com os modelos de cálculo que existem, não faz assim já muito sentido. No entanto, tem esta vantagem que é nós percebermos de uma forma simples estas bandas, banda entre os pilares e as bandas laterais e que depois nos podem guiar quando nós estivermos a colocar as armaduras nas lajes pelo método dos elementos finitos. Porque o método dos elementos finitos dá uma distribuição, como vocês vão ver depois quando estiverem a fazer os cálculos com mais detalhe, muito variável. Nós vamos ter que agrupar a armadura de alguma forma e ter em atenção estas bandas dos pórticos equivalentes ajuda-nos a colocar a armadura e a dar alguma racionalidade à colocação de armadura. Muitas vezes também o que acontece nas lajes fungiformes é que estas bandas, como eu vos disse, há aqui sempre zonas, mesmo quando elas são aligeiradas, e as lajes fungiformes são muitas vezes aligeiradas, há bandas, zonas maciças sobre os pilares, e portanto o que muitas vezes se faz é ajustar a largura destas bandas à largura dos maciços sobre os pilares. E o Eurocódigo tem aqui depois também umas regras para isso, mas de qualquer forma, mesmo quando vocês estiverem a usar métodos infinitos, as zonas dos pilares maciças dão-nos sempre um enquadramento para como colocar a armadura na laje. Portanto, tipicamente, se tivéssemos o pórtico total, aqui temos a distribuição do momento total pelas bandas. Portanto, para os momentos negativos, na banda de pilares teriam 60% a 80% dos esforços, na banda lateral 40% a 20%. Para os momentos positivos temos uma distribuição mais uniforme, 50% a 70% na banda de pilar, 50% a 30% na banda lateral. Portanto, imaginem que agora este é um daqueles pórticos, nós colocávamos aqui a carga aplicada, obtemos o diagrama de esforços. O diagrama de esforços corresponde a toda a largura da laje, né? Portanto, vimos aqui a envolvente de momentos fletores, em toda a largura da laje, pegávamos nestes momentos de dimensionamento e distribuíamos na faixa sobre o pilar e nas faixas centrais, de acordo então com estas regras que estão aqui. Portanto, vocês
veem que nas zonas entre os pilares nós vamos ter sempre nas lajes fungiformes mais armadura do que nas zonas que estão situadas sobre o meio vão. O método atualmente mais utilizado é o método dos elementos finitos. O Eurocódigo depois também apresenta umas regras que têm a ver com a questão da alternância das sobrecargas, para considerar os vãos mais carregados do que outros. E temos agora aqui uma laje fungiforme, um modelo calculado por elementos finitos, para vocês verem que tipo de esforços é que obtemos e como é que os obtemos. Portanto, aqui temos a laje, é uma laje simples, uma laje quadrada, tem aqui os pilares foram representados como apoios simples, nem sequer como pilares propriamente ditos. Esta é a deformada da laje, que foi calculada apenas para peso próprio. E vocês na figura da direita veem as deformadas sobrepostas com o respectivo campo de deslocamentos. Então, como seria de esperar, estas zonas aqui são as zonas com maiores deformações, as zonas sobre os pilares centrais não têm praticamente deformações, portanto a laje tem este tipo de comportamento em termos de deformado. Em termos de esforços, momentos em X, momentos em Y, momentos torsores, e portanto vocês veem aqui que em X e em Y isto de facto funciona muito unidirecionalmente e portanto aquele método dos pórticos equivalentes, se a estrutura for regular, funciona bastante bem. Veem também aqui que os momentos negativos, aqui na direção Y, se concentram claramente na zona do pilar, não é? E que, portanto, aquelas concentrações de faixas que nós vimos, dos momentos na faixa central e na faixa lateral, também fazem todo o sentido. E veem que aqui na zona dos momentos negativos a concentração é muito grande sobre o apoio, na zona de momentos positivos é muito mais difuso. E daí também aqueles coeficientes de distribuição 80, 20 e 50, 50 ou 50, 30. Este modelo muito simples de elementos finitos permite-nos perceber como funcionam as lajes fungiformes, no caso de serem regulares, e permite-nos também ver que o método dos pórticos equivalentes faz todo sentido para quando as estruturas são regulares. Portanto, dá-nos sempre, quanto mais não seja, uma aproximação rápida que nós podemos usar para pré-dimensionar as lajes, pré-dimensionar as secções e ver também as armaduras. Aqui os momentos torsores, vocês veem que pronto, sobre os pilares, ou à volta dos pilares, têm momentos torsores significativos. Estes momentos estão calculados com médias nos nós e, portanto, dá aqui no nó mesmo momentos mais baixos e depois a crescerem aqui à volta. O Eurocódigo depois apresenta também algumas disposições construtivas adicionais para lajes fungiformes e que, no fundo, vêm corroborar aquilo que já dissemos aqui. Sobre os pilares, nós temos que colocar a armadura mais concentrada, depois o Eurocódigo apresenta aqui umas regras para isso. No caso de pilares interiores e também para o caso de pilares de bordo ou de canto, com a obrigatoriedade de colocar a armadura, nestes casos, numa zona muito concentrada, quando a laje termina ou liga diretamente ao pilar. Muitas vezes também, no entanto, isto não acontece assim. A laje fungiforme não é totalmente fungiforme no contorno, existindo normalmente uma viga de bordadura à volta do edifício ou à volta da laje e, portanto, não há esta necessidade de concentrar tanto a armadura nas proximidades do pilar porque existe a viga que de alguma forma distribui estes esforços de forma mais gradual. Senão, para que possa haver aqui uma transmissão eficaz, a armadura tem que ser muito concentrada no pilar, caso contrário, ela não é transmitida a carga para o pilar.
daí também que estas exposições nos permitam ver que não é muito eficiente a transmissão das forças horizontais, no caso das lajes fungiformes, a transmissão das forças das lajes para os pilares. Portanto, funcionam mal desse ponto